chegando o programa Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, através da NET, Cabo Net, Vivo, Fibra TV e também, claro, pelo Facebook, né, Grupo Martins? Muito boa tarde, Nilson. Muito boa tarde, meus amigos. Faço um convite todo especial. Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro de 2017. O ano quase acabando. É primavera aqui na cidade de Trabalho e vamos conversar muito sobre a nossa cidade. E para falar sobre isso, sobre a cidade de Osasco, você pode participar através do WhatsApp, que é o 981-420-208. Marque aí, Nilson. 981-420-208. Participe Vou falar conosco. de novo, vai. 981-420-208. Ou pelo Facebook. Pelo Facebook, Nilson. Muita gente bombando essa semana. Hein? Essa semana passada, não tem dúvida, claro. O Facebook bombou. Temos hoje também um convidado especial que vai participar do nosso programa aqui, que é o diretor da nossa TV aqui, Paulo Continho. Boa tarde, Paulo Continho. Está aí ao lado do Sebastião Bognar, ex-deputado, vereador, candidato a prefeito aqui na cidade. Mas vamos falar com ele já. Primeiro você, vamos lá. Boa tarde, Nilson Gurupi. Boa tarde, Bognar, meu querido amigo. Esse é um grande irmãozão aqui, é uma grande alegria. Eu estou até quebrando o protocolo aqui para participar do programa hoje. Quando eu soube que viria aqui o nosso querido Bognar aqui, eu falei, Nilson, deixa eu entrar no programa, nem que seja um pedacinho, eu vou participar desse primeiro bloco. Mas é uma alegria grande de ter aqui uma pessoa, que para mim em especial é uma referência, um exemplo, porque, Nilson, eu lembro do Bognar, já que nós vamos falar de história da cidade, eu lembro do Bognar ainda que não tivesse passado como deputado, como vereador, como um dos políticos mais de credibilidade da cidade e de carreira brilhante, não fosse ter passado por tudo isso. Eu ainda me lembro do Bognar ainda como bananeiro, assim como eu, vendedor aqui no mercado municipal, na banquinha, na tabacaria, que muito me orgulha, e lembro desse grande trabalhador que deitou bananeiro, acordou prefeito, no outro dia voltou. Nós vamos falar dessa história também, não vamos? Claro, pode deixar. Muito prazer estar aqui com todos e é um prazer estar falando com você, nosso telespectador. Sebastião Bognar, a palavra é sua, já te apresentei aqui, através do Paulo. Um grande prazer imenso tê-lo aqui, né? Está retornando ao nosso programa. Muito boa tarde. Obrigado pela sua presença. Para mim é uma alegria imensa estar aqui. Nós também. Especialmente hoje, né, que pelo que eu sei está celebrando o programa de número 200. Isso mesmo, bem lembrado. 200º programa. Hoje é o 200º. Programa, 200 programas, Fala a Verdade. Eu quero agradecer aqui a presença do Paulo Continho por ter me convidado lá naquela oportunidade de fazer esse programa, que é um sucesso na TV, graças à credibilidade da TV Osasco, à audiência da TV Osasco e aos nossos amigos aí que prestigiam muito a gente, que gostam de assistir o Fala a Verdade. Um grande abraço a todos vocês aí. Em especial ao talento dos apresentadores aí e das pessoas. Estamos aprendendo sempre. E das pessoas que participam, né? Que participam. E é uma grande honra ter no programa 200 hoje o Sebastião Bognar, nosso amigo, vereador, deputado estadual, Sebastião. Olha, Bognar. não poderia ter tido escolha melhor. Parabéns pela escolha, viu, Nilson? Tem todo o meu apoio. Sem dúvida. Uma alegria imensa, Nilson, estar aqui. Você que a gente conhece há mais de 40 anos, desde que eu cheguei na Câmara Municipal. Nós dois ainda éramos muito jovens, né? Muito jovens. Não tinha barba branca, cabelo branco, mas a gente tinha sempre muito ideal, como sempre 1976. 76, isso. Quero também dar um abraço aqui ao Gurupi, uma pessoa que a gente conhece também há tantos anos já e que trabalha tanto pela história da cidade, né? Um grande jornalista, leva informação, que é muito importante fazer com que as notícias cheguem ao nosso cidadão. E também o Paulinho, né, que a gente conhece há tantos e tantos anos e que a gente tem a honra e a alegria de estar nesse momento juntos aqui nesse programa. Estou muito feliz. Então, Bognar, relembrando aqueles tempos, eu conheci em 1976, naquela eleição que teve, uma eleição que o candidato a prefeito era o Guaço Pitério, que levou na boa, o outro candidato era o Zupo, né, o prefeito era o Rossi. E me surpreendeu a tua votação naquela oportunidade, que você foi o segundo vereador mais votado, e era novidade, era a primeira legislatura sua, e você só não ficou em primeiro porque tinha lá o Márcio Lopes,
que o pai dele é primo da minha mãe, e médico na cidade, era muito conhecido, e o pai dele foi presidente da Câmara também, acabou indicando o filho se elegeu e estava partindo para a reeleição. E já era presidente da Câmara, quer dizer, tinha a facilidade de aparecer mais por ser presidente da Câmara. Mas você ficou em segundo lugar, eu lembro até hoje, surpreendeu a todos, e de lá para cá mostrou que o Bognar, aquele que vendia banana na feira, não mudou em nada. Sempre uma pessoa humilde, dedicada, muito honesta, muito ético. Eu tenho que falar isso para você, que eu adoro você, de muitos anos, te respeito muito, Bognar. E você tem um grande respeito por grande parte da população dessa cidade. Sinceramente, eu acho que é a mesma opinião do Paulo, o grupo chegou depois, mas conheceu você depois. Parabéns para você, por você ser o que é e nunca ter mudado, porque política muda muitas pessoas, e você nunca mudou, viu, Bognar? Muito obrigado. Mas você vê, Paulinho, você Nunca vê, mudou. Gurupi, que eu tenho bons amigos, não é verdade? Não tenha dúvida, mas olha, tem todo o meu respeito e tem o respeito de boa parte da população de Osasco. Mas eu quero dizer, Nilson, que aquele momento foi um momento muito importante na nossa vida, né? O grande vereador Márcio Lopes, para mim um grande professor, porque eu cheguei na Câmara, vindo de vender banana na feira, não tinha nenhuma experiência legislativa, né? E alguém me disse assim, olha, observa um pouco o Márcio Lopes. Ele é filho de um ex-vereador, o pai dele já foi presidente da Câmara. Observa o Márcio Lopes. E eu sempre observei o Márcio, tenho por ele um respeito muito grande. Está aí andando de bicicleta. Anda de bicicleta pela cidade. Tem uma história muito bonita na cidade. A história do pai dele, da família dele, é uma coisa assim de emocionar. O pai dele foi do Exército Brasileiro, o pai dele era médico, não é? A história do Márcio é muito bonita. O pai dele fez medicina junto com meu tio, o irmão da minha mãe, que fazia odontologia em São Paulo. Olha só. Só que ele já se foi há muitos anos, eu não cheguei nem a conhecer o meu tio. Mas os dois eram muito amigos. E o Márcio Lopes, naquela eleição, estourou literalmente a boca do balão, né? Fez quase 4 mil votos naquela época. Era muito voto, né? Era muito voto. Exatamente. E você chegou surpreendendo lá, né? Diga-se de passagem, nós vamos entrar num assunto aqui muito legal agora, sabe? Porque a Câmara naquela época era muito respeitada. E tínhamos nomes lá de políticos, de vereadores, muito bons, como o Alfredo Tomás, que estava retornou nessa eleição aí. Retornou nessa, é verdade. Nós tínhamos lá o Antônio de Lima, que é o Nossa, José Antônio de Lima, Antônio o primo Broseguini. Primo Broseguini. Isso. Né? Tínhamos lá... Armando Moioli. Verdade. Né? Tinha o Jair Assaf. Jair Sanches. Nessa eleição entrou Jair Sanches, com você. Isso. Né? Entrou Jesus, o Claudino, Samuel. o Zé Claudino, que é pai do menino. Claudino, nossa, o Zequinha. Claudino, o Giro não era dessa época, não. Nem o mais para cá, né? O Giglo veio depois. O Mar Luiz Guides, sim. Depois também. Bem depois. Bem depois. Essa tinha Maria Coluna. Maria Coluna, nossa. Já estava na quarta, acho que já na quarta legislatura. Uma grande figura, até hoje, né? Uma grande figura. A terceira legislatura, que ela não foi na primeira, ela foi na segunda, terceira e quarta e estava indo para... Isso mesmo. Maria Coluna. José do Ferro Velho, o Arévalo. O Arévalo foi uma antes. Sim, mas nesse período. Veio nesse mesmo período. Aí. Isso. José Arévalo, José Antônio de Lima, eu falei. Olha, sei que era 17 vereadores que tinha na Câmara naquele período. E vocês chegaram, vou falar os nomes, alguns que entraram com você. Samuel João Costa. Samuel Sanches. João Costa. Jesus. Yamato. Isso mesmo. O Gilberto Camargo. Isso, que era presidente da CAEMO, diretor da CAEMO. O Mota. O Mota veio depois. Não veio nessa? Não, né? Não veio depois? O Mota veio na seguinte. Então tá, a memória está falhando. Mas o Gilberto Porte é o mesmo? Gilberto Porte veio antes. Gilberto Porte já não estava na época que eu estive na Câmara, ele já não estava, ele veio antes. Nesse tempo ele foi vice do Guaçu, era vice-prefeito do Guaçu. Exatamente. E a cidade era outra, né? E o nível político era outro, é isso que eu queria falar. Depois... Foram quantas legislaturas, Bognar, que você foi vereador? Nesse último período nós fizemos 3 e tinha essa primeira, então 4 legislaturas como vereador. Para ser deputado. E mais o deputado estadual, no caso que você foi. Isso. Também. Pelo MDB, né? Pelo MDB, isso, pelo MDB. Mas isso vocês não eram nem nascidos ainda. É muito tempo. Aliás, nós temos muita história e um dos assuntos que nós vamos falar hoje é desse programa que o Bognar está à frente, honrando aí a cidade, honrando a história de Osasco, né, Nilson? Isso. Você foi muito, aliás,
produção do programa foi muito feliz nesse convite, porque é o momento também de elencar as pessoas que fazem parte da cidade. Eu acho que fazer uma convocação para ajudar o Bognar, a administração, no caso, que teve a sensibilidade, né, de promover esse resgate da história, não é verdade? Tá certo. Olha, você está aqui, você vai poder falar dos emancipadores, do que você está fazendo na prefeitura, mas eu não posso deixar passar aqui o Facebook. Estou mandando abraço para você aqui, ó. Carlos Cabral, parabéns à TV Osasco, ao Bognar, Rômulo Fazanaro Filho. Nossa, dois grandes fotógrafos da cidade. A todos vós da TV Osasco e ao nosso querido Bognar. José Carlos Polidori, Bognar, nossa, referência política, meu amigo raridade. de juventude. A Marlene Cosmo, que é sogra da minha filha, está lá no Rio Pequeno, assiste nosso programa toda quarta e toda sexta. Grande abraço a você, Marlene. Valcel Santos, parabéns ao programa, de um grande abraço, meu amigo Bognar Bananeiro. Poxa vida. Está me mandando um abraço a Marlene, Juscelito Ribeiro, Bognar, legítimo prefeito, olha aí, eu também acho. Fani Uchoa, boa tarde a todos, parabéns, Bognar, pela sua carreira. Venho agradecer pelo trabalho que vem desenvolvendo agora. O desfile de 7 de setembro foi rico em história de nossa cidade. Fiquei maravilhado, aqui eu tive que mudar, depois eu vou ler de novo porque eu estou sem óculos. José Carlos Polidoro, hoje eu sou advogado, mas há 36 anos, um anjo que nem me conhecia, que sequer me conhecia direito, me ajudou a arrumar o meu primeiro emprego. Bognar, olha o nome dele, José Carlos Polidori. Polidori, meu amigo de juventude, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande e que eu tenho a alegria de ter trazido junto, porque ele realmente, como funcionário, foi um grande e determinado funcionário, um grande e determinado profissional, um profissional exemplar. Polidori, grande abraço. Eu queria que desse uma panorâmica aqui na imagem, que nós temos um banner aqui do lado, aqui de Santana de Parnaíba, que é APPA Fest, show beneficente. É no sábado agora, dia 21/10, a partir das 21 horas, lá em Santana de Parnaíba. O local é casa, né? C.A.C.A, casa. Rua Suzana Dias, número 260, Centro Histórico de Santana de Parnaíba. O Celcinho que mandou, aí Celcinho, tá aí, ó, para você. Nós vamos deixar esse banner aí. Quem são os artistas aí? Que mora na região de Santana de Parnaíba. Tá aí Léo Ases, Adrenalina, Pagogia e Diego. DJ. Nós vamos falar durante o programa. Tem Adrenalina ali em cima, um grupo ali dos meninos aí sem camisa, umas moças bonitas. Deve ser um show maravilhoso. A partir das 9 da noite, das 21 horas, lá em Santana de Parnaíba, tá certo? Bognar, nós estamos faltando pouco tempo. Nós temos um vídeo aí que fala sobre... Por favor, Paulo, você chama. Na verdade, nós preparamos, Nilson, até quando soubemos que o Bognar viria, que tem esse programa importantíssimo de resgate à história de Osasco. TV Osasco tem um programa também na nossa grade, Bognar, que é o Mosaico, que se propõe a colocar os emancipadores contando a história de Osasco por pedacinhos e vai se formando um mosaico para as pessoas terem o pertencimento da cidade. E nós resgatamos, Nilson, o primeiro programa que nós fizemos, que é o nosso querido Geraldo Setter, que é o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, fez o primeiro programa. É um programa rápido, de 3 minutos e meio, 4 minutos, que eu achei muito interessante, que se a produção já preparou, eu vou pedir para a gente soltar, né, Nilson? E acho que em seguida vai entrar o intervalo, mas aí eu gostaria que o Bognar depois comentasse sobre essa participação do CETRA. Vamos Muito lá. bem, então, vamos soltar o mosaico. Tá. Nós temos que voltar um pouco da União das Escolas de Samba de 1950. Eu bem organizada, bem baú, muito bem administrada. A nossa história começa há alguns séculos atrás, a história de Osasco. Porém, a partir da década de 40, dos anos 40 ou 50, surge um movimento que começou a se preocupar com a independência da cidade de Osasco. Osasco era uma cidade já em evolução, o crescimento industrial era bastante crescente, e a cidade, por estar a 16 quilômetros do centro da capital, ela era intercalada por chácaras e algumas matas, tal, e isso a distância parecia muito grande.
não havia para a cidade acesso fácil, não havia condução, não havia, as estradas não eram perfeitas, era muito buraco, então a nossa comunicação é difícil. Em contrapartida, a cidade que já crescia começou a perceber que a arrecadação de receita provinda das grandes indústrias que aqui se instalavam a partir da década de 40 era bastante elevada. E, na contrapartida, os benefícios que a cidade de São Paulo deveria nos proporcionar não eram coniventes. Isso preocupava demais a população. Não tínhamos escolas, não tínhamos hospitais, não tínhamos assistência de diversos modos. As ruas não eram asfaltadas, não tínhamos água encanada e outros benefícios todos mais. Com essa preocupação, o povo começou a se reunir e debater de que forma Osasco poderia solucionar. Existia na cidade alguns grupos que já se preocupavam mais ou menos reunidos. Existia um grupo chamado Grupo de Reis que se reunia na rua André Rovai, casa da família Fiorita, e ali eles chamavam a Noite de Reis porque eles se reuniam no dia 6 de janeiro, era uma reunião somente dos homens e que se preocupavam com o progresso da cidade. Logo mais, em março de 1947, propriamente em 20 de março de 1947, o grupo já aqui do centro da cidade também se preocupava e fundou a SADO, Sociedade Amigos do Distrito de Osasco, o qual cresceu em número de participantes e as duas entidades se juntaram e passaram a discutir em conjunto os problemas da cidade. As reuniões eram feitas a princípio no Clube Atlético Osasco e passando depois para a Associação Atlética Floresta. E as discussões eram aquelas, reivindicar. Haviam reivindicações já esporádicas feitas pelos representantes da entidade, feitas diretamente à Prefeitura de São Paulo, mas nem sempre eram atendidas. E crescia o nosso movimento pela emancipação da cidade. Aí foram ver para como encaminhar o processo para a emancipação. Osasco, nessa altura, era um subdistrito da cidade de São Paulo e não tinha competência para pleitear a seu plebiscito pela emancipação. Houve necessidade de procurar a Assembleia Legislativa e encontrar alguém que fizesse uma propositura de alteração na lei, elevando o subdistrito de Osasco para distrito. Aí sim ela poderia ver. E encontraram na Assembleia Legislativa de São Paulo o deputado Gilberto, que era uma pessoa que participava em Osasco no tempo de criança, em famílias de amigos aqui, passava suas férias. Ele simpatizou pela causa e proporcionou o encaminhamento da pretensão e conseguiu a promoção a distrito. Com isso, houve a possibilidade de se encaminhar o processo. A partir de 1952, então, já encaminhado, a comissão começou a regimentar a documentação para pleitear um plebiscito, que seria. E esse plebiscito foi marcado para o ano de 1953, dezembro de 1953. Nós temos que voltar um pouco da União das Escolas de Samba do Brasil. Eu bem organizada, muito bem administrada. Muito bom, hein? Lindo, né? Muito bom, né? Acho que o Bognar deve ter muita coisa a falar de respeito da cidade de Osasco, que ele também é tão antigo quanto eu aqui nessa cidade. Mas nós temos um intervalo aí, por obrigação de ter um intervalo sempre aos 20 minutos do programa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida e você vai comentar daqui um pouquinho ainda? Então tá. Paulo, essa ideia foi maravilhosa da TV Osasco fazer um mosaico aí. Então, Nilson, nós temos o DNA da TV Osasco, é a nossa cidade, como uma TV comunitária, tem esse DNA de ver as coisas da cidade, de contar a história. E óbvio, assim, a própria ordem não tem uma estrutura
financeira, uma estrutura. E a TV Osasco, como tem essa, vamos dizer, esse acervo, tem essa facilidade, nós demos a nossa contribuição, enquanto TV pública, para a cidade, para iniciar um projeto. Mas esse projeto ele ainda está em aberto, deve continuar, e eu quero, né? Eu vou precisar, como eu disse, eu vou me ausentar no próximo bloco, quero agradecer a paciência do nosso telespectador, a audiência, né? Mas quero deixar, antes de sair, um convite até para o Bognar, para esse projeto da história da cidade, por parte da administração, ou por parte do poder público ou do empresariado, para continuar esse projeto. Fica aberto o convite aí da TV Osasco para a participação de todos nesse projeto, que é um resgate. Quem não conhece o seu passado, quem não valoriza o seu passado, está sujeito a repeti-lo. Tá certo. Essa é a minha dica. Bognar, agora está chamando para o intervalo realmente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Eu quero agradecer aqui a presença do Paulo, vai ter que sair no segundo bloco. Obrigado pela participação, viu, Paulo? Eu que agradeço. Um grande abraço. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Vamos lá. O programa Fala a Verdade, agora esse é o segundo bloco. Bognar, eu gostaria que você comentasse essa entrevista aí do Setter, né, sobre o que ele falou da cidade de Osasco, da emancipação. Você tem algum comentário a fazer? Eu acredito que você entende muito daquilo que foi mostrado ali. Bom, fotos de Antônio Agu eu aprendi lá na escola, né, quando comecei a estudar em Osasco, já falavam de Antônio Agu, né, que eu fui estudar lá no Rochidale em 63, 64, e a gente aprendia já sobre Osasco lá na escola. As professoras, o meu diretor, que assinou meu diploma, eu tenho a honra de falar para você, quem assinou meu diploma foi o José Liberati, que era diretor daquela escola lá, foi prefeito depois. Por favor. O grande prefeito depois, né? Foi secretário da Educação na administração Deus levou mais do cedo, Iguaçu. né? Gostava de pescar. Uma pena e ter ido acabou embora tão cedo, né, cara? Mas eu queria dizer, Nilson, Grupi, o Paulinho falou da TV, né? Que a TV Osasco tem a cidade no DNA, né? E até no nome da TV, né? Ó, TV Osasco, até o nome da TV é o próprio nome da cidade. Então, esse trabalho que eu estou vendo aqui, chamado Mosaico, realmente ele é de uma profundidade, ele é de uma importância histórica para a cidade muito grande. Você falava agora no bastidor, imagina daqui 10, 20, 30 anos, esse registro que está sendo feito, o quanto isso vai ser importante. Eu posso até dizer de um livro que tem em Osasco, de autoria do Amauri Pavão, colega de vocês, jornalista também. Trabalhou muito tempo na prefeitura. Conheci, foi embora para a cidade dele, de nos Penápolis. abandonou aqui. Está lá em Penápolis, boa né? Demais. O pai do Amauri Pavão nasceu em 1898, ali na frente onde hoje o ginásio José Liberati, em Altino, naquela região, naquele pedaço ali. E quando ele tinha 50 anos de idade, ele anotou num caderno algumas coisas que tinham acontecido, a origem do pai, a origem da mãe, como é que era aquele pedaço de terra naquele momento, o que eles faziam, as pessoas, os irmãos quando foram nascendo, ele foi anotando tudo num caderno quando ele tinha próximo dos 50 anos. E esse caderno ficou lá guardado numa gaveta e ficou lá guardado. Passados, depois que ele escreveu mais 50 anos, o Amauri Pavão, através da Cândida, né, descobriu esse caderno e editou um livro chamado Memórias, de Lucas Pavão. É um escrito lindo. Então você veja, ó, nós estamos falando de algo de 120 anos atrás, que uma pessoa, há 70, escreveu, que outra pessoa, depois de 50, editou. Então veja, isso é a história. Então o que está sendo feito aqui na TV Osasco... É um documento muito importante esse livro do avô do Amauri Pavão. Do Amauri Pavão. Muito, um documento muito importante. Muito importante. Realmente ele é lindo, um livro lindo. Você começa a ler e não consegue parar, Grupi. Eu li à noite, aí eu amanheci o dia. Amanheci o dia lendo, porque eu não conseguia parar de ler. Nós éramos um bairro aqui de São Paulo, muito afastado de São Paulo, porque logicamente hoje está colado aí com as marginais, tudo, mas era muito, na época que... Distante, né? Era muito distante. A diferença que fazia o progresso que estava vindo para essa região aqui, nos anos 60,
Foi justamente a inauguração do CEAGESP lá. Sim. O CEAGESP foi inaugurado, se não me falha a memória, em 1964, 65, por aí. Foi quando a região começou a se transformar. Era um Porque pouco mais para o quê? era- Pra Zona Sul e Zona exatamente. Leste. Osasco era tipo assim, hoje, vamos dizer, um lugar muito distante de São Paulo, que pertence a São Paulo, lá, a região sul, lá, que vai. Tinha até o trem. Parelheiros e tal. Tinha até um trem que ia para Santos que passava por lá. Né? Aquela região lá afastada lá. Osasco era uma ilha, estava ilhada realmente. Tava Osasco e de vizinho Carapicuíba, que pertencia a Barueri, ou a Barueri era Carapicuíba, não sei. Depois se emancipou antes de Osasco, não é isso? Não é verdade? E é isso aí. Entendeu? Que tornou município. Então, Osasco realmente era uma cidade, era assim, uma região como se fosse uma região rural, você entendeu? O Roxidale era chamado de Castanhal, porque tinha muita castanha, né? Você E a ouviu nossa falar disso? produção aqui de castanha, de E o uva, Rio de Tietê frutas. passava por dentro do Roxidale, Isso. contornava o Roxidale, saía, voltava no curso normal e ia embora. Aí, como dava enchente na área das várzeas ali da Marginal, lá atrás, São Paulo, eles acharam que as enchentes eram justamente por causa dessa curva, e não era. Porque eles tiraram a curva, fizeram o Canal. rio já seguindo direto, sem passar pelo Roxidale, e as enchentes continuaram até hoje aí, né? Você vê que interessante esse dado, né? É porque a gente acaba ocupando a várzea do rio, Eu né? pescava no Braço Morto lá, tinha peixe. Tietê tinha peixe quando eu mudei aí. Já estava poluído, mas ainda tinha peixe. Pegava uma piabinha ainda? Pegava muito peixinho lá. Tinha a ponte de tambor, que ligava o Roxidale até... Eram 3 pontos de tambor. Ligava o Roxidale até a Vila São José, Isso. o Roxidale até ir para Osasco, ali para Ervi, e tinha a outra ponte de tambor do Piratininga. Do Piratininga, que perto ligava- do INSS. Exatamente. Isso. Exatamente. Então, a história de Osasco que você está desenvolvendo lá na prefeitura, como que é esse projeto? Conta um pouco da cidade, as quartas-feiras tem quais atividades? Isso. Inicialmente eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu acabei não voltando para a Câmara Municipal no novo mandato, e eu fiquei muito convite com o meu colega vereador, hoje prefeito, Rogério Lins, que me convidou para ocupar uma coordenadoria, chama-se Programa Nossa História. O que o prefeito pretende com isso? Ele pretende ampliar o registro histórico da cidade, porque o nosso registro histórico é lindíssimo, né? O primeiro voo da América do Sul, 1910, em Osasco, não é? Lá em 1635, quem morava aqui, quem era dono do sítio Quitaúna? 1600? E 35. 1600? 1635 Nossa! é o primeiro registro histórico nosso. 1635 já tinha gente morando aqui. Já tinha gente morando aqui. Quase 400 anos? E aonde? Onde hoje é o Quarto Bill, Nossa! no Regimento Raposo Tavares. E quem era o ilustre dono dessas terras? Quem era o ilustre dono desse sítio? Exatamente o Raposo Tavares. Dali do Quitaúna partiam as monções que desbravaram os sertões do Brasil, os bandeirantes, partiam dali de Quitaúna, não é? Então, olha só o registro histórico lindo que Osasco para tem. mim é novidade, eu não tinha essa informação. Mas é absolutamente Olha verdadeira. que maravilha saber isso. É absolutamente verdadeira. E partiam as monções, partiam dali, que desbravaram o sertão brasileiro e que ampliaram os nossos limites geográficos. Santana de Parnaíba passa o roteiro dos bandeirantes, ali vai para Cabriúva. Perfeito. Santana de Parnaíba foi fundada em 1580. É a cidade mais antiga da É a região. cidade mais antiga da região. Isso. Depois Carapicuíba. Barueri, Carapicuíba, né? Carapicuíba, acho que foi 1600 e alguma coisa. Isso, 620, mais ou menos, por aí. Né? E aqui Osasco, registro 1635. Né? Então, olha quanta coisa bonita que Osasco tem. Olha quanta coisa boa que nós temos para contar da nossa cidade. Aí você busca quem pode participar desse processo, assim, qualquer um pode chegar a apresentar... Todas as pessoas e todas as entidades que quiserem participar desse processo estão convidadas. Por quê? Porque cada um desses forma um pedacinho da história. A história, o nome Mosaico, fantástico, parabéns, está muito bem escolhido. Por quê? Porque a nossa história realmente é um mosaico. É um mosaico. Vai juntando pequenas peças, Exatamente. vai juntando a história de cada um de nós. Você falava agora que você chegou aqui por volta de 1987, 88. Chegou aqui em 1961, não é? 63.
eu cheguei em 69. Então, aqui nós temos três pequenos fragmentos da história de Osasco. E cada um de nós tem a nossa história. Então, por mais simples que seja a família, por mais desconhecida que a família seja aqui na cidade, mas todas as famílias da cidade, independente do período que aqui estão, independente de qual atividade exerceram, todas elas têm um pedacinho da história. E essa contribuição pode ser uma foto, pode ser um objeto, pode ser o quê, assim? Que tipo de contribuição? Isso. A primeira coisa é o registro desta família, desta pessoa, deste profissional, desta entidade, deste bairro, desta rua, né? O primeiro é o registro que pode ser por escrito, ele pode ser também em vídeo, né? O registro fotográfico. Outro dia a gente estava com o Cabral, com o Rômulo, com o Agope, né? E o Ismael, um grupo de fotógrafos muito bons aqui da cidade, e a gente comentava isso. O que a gente tem de registro fotográfico dessa cidade é uma coisa fantástica, uma coisa bonita demais. E tudo isso precisa ser mais trabalhado. Não é que não tenha sido ou que não exista, ao contrário, existe. Mas o que nós pretendemos com o programa? Ampliar esse registro histórico, fazer com que esse registro possa chegar na população. Você imagina só, olha, o Nilson acabou de falar aqui agora que ele não conhecia essa partezinha do Antônio Raposo Tavares, nós estamos falando de 1635, não é? E olha, isso não chega na população, tem que chegar. Tem que chegar. Tem que levar chegar. o conhecimento. O programa tem esse objetivo. Vamos falar de uma pessoa que eu acho muito importante na contribuição dessa história da cidade de Osasco, que é a Laura. Trabalhou muito tempo na Câmara Laura Municipal. Leal. Um dia ela chegou lá com um tijolo na Câmara, ela falou, isso daqui é uma história de Osasco. A Ervi, naquele processo que estavam É a olaria do Antônio Agu. tirando, ela chegou com um tijolo lá, falou, não, isso é história, isso é fato. Eu vi o tijolo. Lindo, né? O trabalho da Laura é lindo. Ela editou já 2 livros, um da vida dela e o outro 100 anos sem Antônio Agu. Quando fez exatamente 100 anos que o Antônio Agu se foi, ela escreveu um livro sobre Antônio Agu. O registro dela é muito forte, bonito, muito bonito, né? É uma das fontes que a gente consulta cada vez, uma das fontes é o livro da Laura, muito bom o livro dela. E ela realmente é assim, uma autodidata nessa área, né? Ela preocupadíssima com a cidade. Com a cidade. É uma bandeira, foi uma bandeira dela, acho que continua sendo essa bandeira, que é a questão dos restos mortais de Antônio Agu, que, se eu não me engano, estão lá em São Paulo, mais precisamente no cemitério da Consolação. É uma busca. Ela falou que vamos trazer os restos mortais para Osasco. Tem alguma informação nesse sentido? Tem. Lá, quando nós estivemos aqui falando aqui da legislatura de 76, né, o vereador Samuel Mendes Sanches apresentou uma indicação à administração propondo que se trouxesse os restos mortais de Antônio Agu. Nós estamos falando de 40 anos atrás. É uma coisa até simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Por quê? Porque nós vamos mexer com a emoção da família do Antônio Agu, e a Agnes Agu, que é sobrinha neta dele, a gente já trabalhou um pouquinho essa questão com ela, e ela já até dá essa autorização para trazer. Mas para trazer, não é trazer e trouxe para Osasco, tá? Não. Isso tem que ser constituído, tem que ter um mausoléu, tem que ser uma coisa à altura do fundador da cidade. Nós não podemos pegar o Antônio Agu, chegar aqui e botar no túmulo aqui da cidade. Então, para a gente fazer isso? Então, o prefeito Rogério Lins tem uma ideia nessa direção e eu acredito que isso vai desenvolver. Ainda não estou autorizado a falar sobre esse assunto, mas ele tem uma ideia muito boa a respeito disso e eu acredito que na administração dele isso deve tomar vulto. Inclusive, o sepultamento dele não deveria nem ser feito no cemitério, né? Deveria ser... O Jair Assaf está entrando com um projeto na Câmara. Seu colega Jair Assaf, inclusive, era vereador. Na sua eleição, se elegeu vereador junto com você, né? Em 76. Era o pai dele antes, era o Clóvis, seu Clóvis Assaf. Ele tem uma ideia de colocar o Marco Zero no Largo de Osasco. Sim. Muito boa essa ideia também, porque precisa do Marco Zero. Eu acho que no Marco Zero caberia ali o sepultamento do Antônio Agu. O início de tudo. Eu não sei se seria no Marco Zero, mas assim... Eu acho que no cemitério é uma coisa... Não, no cemitério não. Tem que ser um lugar público, onde vai ver uma placa aqui já, Antônio Agu, né? Verdade? Isso, tem que ser uma coisa... Uma coisa que aparece todo dia. De quem é o Antônio Agu. Porque o Antônio Agu, além de fundar a cidade,
ele foi um homem anos-luz à frente Calçadão do do tempo Antônio dele. Agu, fazer Isso. uma homenagem no calçadão onde passa tanta gente ali. Isso. Um mausoléu, alguma coisa. Fazendo uma homenagem ao Literalmente um Antônio mausoléu, não pode É, ser alguma é. coisa menos que isso. Exatamente. Porque o Antônio Agu, além de fundar a cidade, ele era um grande empreendedor. A gente até nem conhece direito a história do Antônio Agu, mas ele era um homem visionário. Visionário. Nós estamos falando de 100 anos atrás, né? Mais já, nós estamos falando Mais. aqui de 120 anos atrás. Esse homem, ele criava uma empresa, trabalhava a empresa, desenvolvia, treinava o sócio. Quando o sócio tinha condição de tocar sozinho, Deixava o sócio e ele abria outra. deixava o sócio e abria outra. Olha a visão desse homem. E o próprio nome da cidade de Osasco é uma referência à cidade de Antônio Agu, lá na Itália, que se chama Por isso, Osasco. por isso que também. nós chamamos Osasco, por causa da cidade Tá. natal dele lá da Itália. Isso é importante. Questão da capelinha. Eu vi uma reclamação nessa semana, A capelinha do Peça- Helena Maria? lá do Helena Eu vi também. Maria. Eu vi também. Pessoal, como que é essa história? Todo mundo tem aquilo como referência a capelinha. Há possibilidade de recuperar? Foi uma obra do mestre Oscar Celso Giglo Niemeyer. recuperou, né? Oscar Niemeyer, Nilson. Celso que- Giglo, através de um projeto Do Oscar Niemeyer. Sim, não, do Oscar Niemeyer, mas quem batalhou muito essa reforma lá foi o César Braga, se não me falha a memória, o vereador César Braga. Também. Isso mesmo? Também, Bognar? também. Mas tá Se hoje empenhou também muito. Eu sei que a vendido, né? Câmara toda se empenhou, mas teve alguns vereadores que apareceram E mais. trabalharam mais a É. respeito disso. Então, mas veja, a capelinha é um patrimônio histórico da cidade. Ali na capelinha, ela existia, porque tem toda uma história, por que tinha capelinha? Ali era uma fazenda, né? Acima, à direita ali de quem vai indo para Helena Maria, era a fazenda da baronesa. Então, a capelinha foi construída e era, eu não sei se você talvez não tenha conhecido, o Nilson sim deve ter conhecido. Sim. Era uma capelinha muito mais simples ainda. Era uma coisa- Eu conheci quando eu cheguei, era bem simples. Era muito É tipo simples. aquelas que a gente vê numa estrada, às vezes está passando uma estrada, Na tem uma margem de capela. estrada, isso. É aquilo lá. Porque ela também tinha esse objetivo só, era só uma capelinha. Depois, quando o Celso foi prefeito, ele pediu para o Niemeyer, Oscar Niemeyer. isso, que Isso. fez um projeto. Maravilhoso. E aí ficou aquela maravilha. Então, ali é um patrimônio da cidade de Osasco. É um patrimônio histórico, cultural. Agora, se o poder público não cuida da forma como precisa cuidar, e se a população não tem a consciência ao ponto de saber o quanto aquilo representa de patrimônio histórico e cultura para a cidade, então a gente vive a situação que nós estamos vivendo hoje, não é? Uma situação de degradação, uma situação bastante difícil. Mas eu tenho certeza absoluta que a administração municipal vai trabalhar muito firmemente em cima disso e recuperar essa história da capelinha para a cidade de Osasco. Nós estamos recebendo já algumas perguntas aqui para o Bognar, mas eu quero dizer aqui que o Neco, presidente da APA, que está aqui, o show beneficente que vai fazer no sábado, está mandando um grande abraço a nós e agradecendo pela divulgação. A TV Osasco é para isso mesmo, é para divulgar shows beneficentes e de interesse público. Parabéns por vocês aí, e parabéns também ao Celso, ao Val Celso. Tava um belo programa, um forte abraço, Bognar, grande amigo e vereador, o Celcinho lá. de Santa Celcinho, Parnaíba, Celcinho, um que grande abraço para tá você. fazendo parte da organização. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco. Daqui a pouco. Vamos lá. E nos bastidores aqui ficamos nos divertindo aqui com algumas histórias do passado, não é, Bognar? São histórias bastante, algumas folclóricas, Folclóricas, né? Mas algumas verdadeiras também. Então, por exemplo, nós falávamos aqui do Vreje Sanazar. A família Sanazar deu 3 vereadores para Osasco. O Irante Sanazar foi vereador em São Paulo, primeiro prefeito de Osasco. O Achoto Sanazar, que também foi, além de vereador, presidente da Câmara, e o Vreje Sanazar, que na também quarta foi. legislatura, Pois é, foi vereador também. Então você veja, você falava agora um pouco do Jair Assaf. O pai dele foi vereador e presidente da Câmara, e o Jair depois vereador e presidente da Depois o Câmara, Jaci. 40 anos depois. Depois o Jaci A Assaf. família dele. Jaci isso, Assaf, né? Jaci Só o foi Zé Assaf que não foi vereador. verdade. né? O Jaci foi vereador, não é? O Jair ainda foi vice-prefeito, secretário. É. O Márcio a mesma coisa, o pai dele foi vereador e presidente da Câmara, depois ele vereador e presidente da Câmara. São histórias bonitas da cidade, né? São 11 mandatos no total da família Saf. 11 mandatos.
Através do WhatsApp 981-420-208, você participa conosco do programa Fala a Verdade, que hoje recebendo aqui o vereador, ex-deputado estadual, Bognar. Tem gente perguntando aqui, Bognar, na área política também questão da história de Osasco. Vamos mesclar um pouco aqui. A Márcia Nunes, final 9877, desde já muito obrigado, Márcia, pela sua participação. Ela pergunta, Bognar, as escolas de Osasco não têm que incentivar esse conhecimento da história da nossa cidade? Ô, Márcia, parabéns pela sua pergunta. E se vem essa pergunta sua, é sinal que você é uma pessoa que está literalmente preocupada com o futuro, não só da cidade, mas com o futuro do nosso país. Claro, o programa tem esse objetivo, né? Ampliar o registro histórico da cidade, e à medida que nós vamos trabalhando esse registro histórico, o outro pilar do programa é exatamente esse, é o desenvolvimento do sentimento cívico-patriótico. Tão ausente na nossa cidade e tão ausente no nosso país, porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho o que é o governo e o que é o país. O que é a administração e o que é a cidade. O governo passa, o país fica. A administração passa, a cidade fica. Então, nós temos que ter clareza, a maioria da população tem que ter clareza de separar uma coisa da outra. E quando a gente busca esse resgate cívico-patriótico, nós estamos buscando isso como o primeiro passo, que é o hasteamento das bandeiras. Então, toda quarta-feira, às 9h30 da manhã, aqui no dispositivo do Osasco Plaza Shopping, no calçadão da Antônio Agu, nós estamos fazendo o hasteamento solene das bandeiras. Então, são cinco bandeiras hasteadas, do Brasil, de São Paulo e Osasco, todas as semanas, e 2 outras bandeiras, que é de um bairro da cidade, de uma instituição da cidade, de uma família da cidade, de uma atividade do comércio, de uma atividade da indústria, daquilo que compõe a história da nossa cidade, né? Aquele compositor muito famoso e que foi de uma inspiração divina, né? Disse que cada um de nós compõe a sua história e cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz, né? Então, é isso, a gente acredita muito nisso, e esse resgate histórico, aliado a essa questão do desenvolvimento cívico-patriótico, é que formam a base do nosso programa. Então, vamos explicar. Todas as quartas-feiras, às 9h30, aqui no calçadão, em frente ao shopping, isso, nós temos o hasteamento das bandeiras. Isso. E você falou que é uma entidade qualquer, por exemplo, vamos imaginar a associação qualquer uma aí, ou então os moradores lá do Novo Osasco, eles levam a sua bandeira? Sim, se inscreve no programa primeiramente, porque senão chega um dia que não tem bandeira nenhuma, no outro dia tem demais, né? Então se inscreve no programa antecipadamente, e aí através dessa inscrição a gente vai trabalhando no sentido de fazer uma programação, então a programação é semanal. Esta semana, por exemplo, que nós estamos finalizando já, foi trabalhado especialmente o Dia do Médico, porque, e aí tiveram dia 18 lá... foi o Dia do Médico. Foi o Dia do Médico, né? Esse profissional que é tão importante na nossa vida e que às vezes passa até desapercebido. E a gente tem que ter muita gratidão para com o médico. Ele estudou, é verdade, que também é uma profissão, porém, é uma profissão do lado humanitário, uma profissão do lado muito forte, né? Que mexe com cada um de nós realmente. Então, por isso a celebração tão forte do Dia do Médico. Estiveram lá a Associação Paulista de Medicina de Osasco. Foi lá, sabe quem? Foi dia 18, né? Dia 18. Foi lá o fundador da Associação Paulista de Medicina de Osasco, o Dr. Cury Faisal Cury, que foi vereador, sim, 84 anos, foi vereador, foi secretário de saúde, foi vice-prefeito da cidade, é literalmente história da cidade. Estava junto com ele o atual presidente da associação, Dr. Gerbara, e estava com ele também um ex-presidente da associação, o Dr. André Sacco Júnior. Então, os 3 médicos foram hastear a bandeira da Associação Paulista de Medicina. Já tem uma programação para as próximas semanas já? Sim, na semana que vem nós temos uma programação lindíssima. Nós vamos estar celebrando exatamente no dia 25, próximo, quarta-feira que vem, 172 anos de nascimento do Antônio Agu. Exatamente no dia 25.
Aí nós vamos receber aqui a visita de uma sobrinha neta do Antônio Agu, a Agnes Agu. Ela virá aqui hastear a bandeira. Que ótimo, hein? Muito bacana Legal. isso, né? Então a sobrinha neta... Qual o horário que vai ser isso aí? 9h30, pontualmente. Sempre 9h30. Todas as quartas-feiras, 9h30. Toda quarta-feira, 9h30. E a população não precisa se inscrever, nada, Não, só ir lá. para acompanhar, é só estar presente e já acompanha. Agora, para participar do programa Hasteando a Bandeira, aí precisa se inscrever. Aí sim. Mas vem a Agnes Agu, né? Ao mesmo dia, nós vamos estar celebrando os 30 anos de fundação do Círculo Italiano de Osasco. A colônia italiana de Osasco é uma colônia fantástica, imensa de grande. Grandiosa. Grandiosa. Colaboraram para o desenvolvimento da cidade de forma brilhante, né? E eles fundaram o Círculo, né? Que é uma associação deles. Essa associação vai estar completando 30 anos também no dia 25. Também vão estar lá hasteando a bandeira deles. Olha que bacana isso, né? Muito legal mesmo. Bognar, eu não poderia deixar passar a tua participação nesse programa e, logicamente, que a internet, o pessoal está assistindo e vem as perguntas, né? Fique à vontade. O Juscelito preferiu me mandar a pergunta para mim pelo colega meu, assessor lá da Câmara, ele me mandou pelo WhatsApp, né? Ele pergunta, parabéns pelo programa, tomar a cadeira de prefeito do Bognar graças ao apoio dos comunistas. Não foi bem assim, apoio dos comunistas, mas eu lembro que em 1982, quando você saiu candidato a prefeito, eu comemorei a sua vitória também. Você tinha sido já divulgado pela Rádio do Rossi, a nova difusora, que naquela época era difusora E a Oeste. Iguatemi também, que tinha E as o prefeito duas rádios. eleito era o Bognar, Sebastião Bognar. E eu gostaria que você falasse a respeito disso aí, que você não gosta de falar muito, porque entristece muito você, e eu entendo perfeitamente. Que na realidade você foi o prefeito eleito realmente, alguma coisa aconteceu naquele período de 82 e que acabou elegendo o teu colega de chapa do mesmo partido, o MDB, o Parro, né? Isso. Carlos Parro, né? Humberto Carlos Parro. Humberto Carlos Parro. Isso. Tá certo? Porque era chapa assim, com 3 candidatos para cada chapa. Porque só tinha 2 partidos Isso. naquele momento, né? Isso. Era, na verdade já tinha 5. Naquele momento já tinha 5 partidos. Já era PMDB. Isso. 82 Mas já era tinha PMDB, ainda, porque já tinha tinha o ainda PT de sublegenda ainda. Tinha Ainda tinha sublegenda, sublegenda. exatamente. Isso. Foi a última eleição com Foi sublegenda. uma eleição, inclusive, que o Rossi saiu sozinho, não quis ninguém, quase Isso. também ganhou a eleição sozinho. Isso. Fez 52 mil votos. Exatamente. E nós no PMDB juntos, Humberto Parro, Bognar e Gabriel. Que tinha que votar para vereador, para deputado, para prefeito, Era uma governador, eleição, isso, todos do mesmo partido. do mesmo Arrumaram partido. uma Era forma, eleição vinculada. O voto era vinculado. Ainda tinha, o presidente da República ainda era militar, então eles arrumaram uma forma de tentar dificultar as eleições em 82, né, já elegendo o primeiro governador eleito pelo povo, que não era eleição indireta, governador e prefeito de São Paulo, né? Das As capitais, capitais também. exatamente. Mas o seu caso, eu comemorei realmente a tua eleição, mas depois houve a decepção de avisando que você não tinha sido eleito, que tinha sido eleito o Humberto Parro. Um grande companheiro, um grande amigo, Sim, gosto demais dele, fantástico, mas temos que Parro. falar desse assunto que faz parte da história também, Bognar. Então, na verdade, assim, ó, nós disputamos a eleição, né? E a eleição foi numa segunda-feira. A apuração demorava naquele tempo quase uma semana. Isso. Né? Então nós Era tivemos escrutínio, né? 4 dias, Era isso, porque escrutínio, né? o voto era manual Era escrutínio e que a fazia. apuração também era manual. Então nós tivemos apuração terça, quarta, quinta e sexta-feira. Terça, quarta, quinta e sexta-feira, até às 18 horas, eu tinha quase 3 mil Nos votos. levantamentos de vocês, Não, nos levantamentos oficiais. Oficiais, Né? Oficiais. Eu tinha quase 3 mil votos à frente. O Gomide fez uma entrevista comigo, Tony Gomide, pela Rádio Iguatemi, às 18h30 mais ou menos. Fechou por causa da hora do Brasil, às 19 horas. E naquele momento, até por esse momento, nós tínhamos essa diferença à frente. Das 19 horas até as 23 horas e 15 minutos, que foi a hora que foi dado o resultado final, nós perdemos essa diferença e ainda perdemos de 1.000 votos. Né? Então, claro que eu contestei o resultado, não é? E fui lá falar com o juiz na mesma hora, e o juiz disse, olha, se o senhor não concorda com o resultado, o senhor tem direito de entrar na justiça. E foi o que eu fiz, entrei na justiça para pedir a recontagem dos votos. Eu não posso ser liviano e dizer eu ganhei a eleição, né? Eu não posso ser liviano e falar isso. Mas assim, todos os indícios indicavam a nossa vitória, tanto que a cidade inteira
né? Porque a partir das 19 horas não teve mais divulgação, a divulgação só foi acontecer às 23, e até aquele horário o resultado era com o Bognar, o bananeiro, como o pessoal falava, né? O bananeiro agora é o prefeito, né? Então a cidade inteira comemorando, a cidade inteira, muita gente foi dormir com esta informação, por isso que se fala que foi dormir com o Bognar prefeito e acordou com o Bognar tendo perdido a eleição. Como foi eleito como governador o Franco Montoro, o que dizem aí é que o Franco Montoro interviu nessa eleição. Então, eu já ouvi essa versão também, mas eu não posso fazer uma afirmativa agora, porque eu não tenho... um governador um dos mais honestos que passou pelo governo do Estado. E eu não tenho base para poder fazer a afirmação. Mas assim, ó... Algum motivo teve, né, Bognar? Eu pedi, né, insistentemente eu pedi para que a gente fizesse a recontagem. Por quê? E eu dizia, até para o próprio Parro eu falava assim, Parro, vamos fazer a recontagem, porque se você ganhou a eleição, ok, vai confirmar que você ganhou. Se você não ganhou, aí também não vai ter legitimidade, não é? E o Parro até topou ele, pessoalmente, mas o entorno dele não aceitou e acabou ficando por isso, né? E eu dizia assim, olha, daqui 10, 20, 30, 40 anos, nós vamos ter ainda essa dúvida, porque ela vai ficar para sempre na história da cidade, como ficou, né? Então, tão logo acabou a eleição, declarado o Parro oficialmente eleito prefeito, eu também o reconheci como prefeito eleito e fiz tudo o que eu podia fazer para que fosse uma boa administração, porque a boa administração dele significava um resultado positivo para Osasco. E uma má administração significava também um resultado negativo para a cidade. Quero agradecer a sua presença, viu, Bognar? Você vai ter que voltar mais vezes aqui, porque a sua participação aqui foi maravilhosa. Muito rápido, né? Não deu nem tempo de terminar as perguntas, só agradece aí o pessoal que fez as perguntas. Pois é, Nilson, já agradecendo, gostaria de uma participação muito boa. Passa para o Eduardo Costa, final pega 2277, vou passar para o Bognar, o Eduardo, a sua pergunta, e o Francisco Neves também, vou passar para o nosso amigo aqui a sua pergunta, tá bom? Certo. Muito obrigado, Nilson. Só lembrando que dia 21 agora tem um show beneficente da APA lá em Santana de Parnaíba, está aqui a partir das 21 horas, na rua Suzana Dias, 260. Um grande abraço a todos vocês de Santana de Parnaíba. Nós vamos encerrando por aqui, quarta-feira estaremos de volta com outro Fala a Verdade. Bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até lá.